E aí, pessoal? Boa tarde. Eu que estou ouvindo o retorno meio fraco, é isso aí mesmo? Tá. A gente força aqui um pouquinho. Oh! Bacana ver esse pessoal de camiseta. É lilás essa cor aqui, né? Ficou massa. Oi? Levantar um pouquinho mais o volume, é possível? Não? É isso aí. Vamos ter que exercitar um pouquinho a audição. Pessoal, satisfação estar com vocês aqui, né? Sou diretor da Escola do Futuro Sara Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira, lá em Santo Antônio Descoberto. Estou aqui com algumas das pessoas que fazem parte, inclusive, desse projeto, dessa ideia que a gente vai trocar durante esses minutos. Então, estou aqui o professor João, temos aqui o Jonathan também, temos aqui o Alexandre Canuti. Cadê o Canuti? Canuti também ali na área. Bacana, o pessoal do Sucatec não tá aí, mas temos aqui também uma parceria com o pessoal do Sucatec e demais pessoas que estão aí hoje para esse momento. Agradecer a presença de vocês. E basicamente, assim, o que eu quero falar com vocês é realmente um trocar ideia. Lá na nossa Escola do Futuro, Neto! Lá na nossa Escola do Futuro, nós temos uma dedicação para uma perspectiva que nós chamamos de cidades inteligentes, humanas e sustentáveis. E, basicamente, parte significativa das ações que nós fazemos, elas tendem a impulsionar, elas tendem a estabelecer um diálogo com essa pauta. E quando a gente para falar... Melhorou aí? Melhorou? Melhorou? Foi? Aê! Quando a gente tende a falar a respeito de cidades inteligentes, humanas e sustentáveis, sempre vem o tema tecnologia como permeando essa ação. É a tecnologia TI também, mas a gente faz uma discussão do aspecto tecnológico como técnica, né, João? Quanto possibilidade de solucionar problemas, possibilidades de buscar um desenvolvimento com base no conhecimento. E aí, quando a gente para olhar, assim, o que nós entendemos como cidade inteligente? Uma cidade conectada, uma cidade que tem, assim, IoT, mas uma cidade que se pense. Eu acho que é necessário que a gente pense como que nós podemos ter uma cidade inteligente na perspectiva mobilidade, inteligente na perspectiva ocupação, inteligente na perspectiva de como perpetuar a sobrevivência humana dentro desse espaço urbano. E quando a gente faz isso, a gente vai para o outro ponto, que é a sustentabilidade dentro do processo. Porque para que a gente consiga ter uma cidade inteligente, ela precisa sim pensar a sua ocupação quanto espaço sustentável, quanto perpetuação da existência humana dentro desse espaço. E aí a gente vem para o terceiro aspecto, que é o humano. Se uma cidade se pensa, se uma cidade busca soluções para os seus problemas sociais, mas ao mesmo tempo ela pensa como nós podemos perpetuar a nossa sobrevivência, como nós podemos continuar vivendo de uma forma boa, de uma forma harmoniosa, sustentável, nós tornamos essa cidade humana. E aí, hoje, dentro das discussões, principalmente do ponto de vista ambiental, nós temos uma forte tendência à discussão em crédito de carbono, uma forte tendência à discussão da fixação e de toda essa questão da preservação e da organização quanto floresta, quanto área de preservação ambiental ou de compensação ou área já mesmo nativa. E o que a gente vem discutindo é que, infelizmente, isso não vai resolver, porque não é suficiente. Vai amenizar. Nós entendemos que, para que a gente consiga perpetuar, para que a gente consiga permanecer o nível de sobrevivência humano saudável, o nível de sobrevivência humano, onde a gente consiga ter equidade,
e equidade é absolutamente diferente de igualdade, nós detestamos a igualdade. Detestamos. Porque a igualdade nos homogeneiza. Nós detestamos. A gente não quer ser homogêneo, a gente não quer ninguém igual. Nós amamos a diversidade. E aí, meu queridão, cara, cumprimentar o Rafael, que faz parte desse projeto. Tamo aí junto, meu irmão. Muito bom ter vocês. Acabamos de falar, cadê a rapaziada do Sucatec? Chegou, né? Então, assim, para que a gente consiga perpetuar, nós precisamos de estender a discussão, que é extremamente importante, da preservação ambiental quanto floresta, da preservação ambiental quanto compensação ambiental, como reflorestamento. Nós precisamos de estender isso para a cidade. Nós precisamos de entender de que forma que nós vamos conseguir fazer intervenções ambientais no espaço urbano, de forma que a gente consiga ter uma vida mais sustentável. E aí vem justamente o que nós estamos fazendo. Porque quando a gente para falar a respeito dessa intervenção, ou do que nós vamos chamar de soluções baseadas na natureza, ou qualquer outra ação do tipo, a gente não tem dados, a gente não tem informação, a gente acaba não tendo uma precisão daquilo que nós estamos dialogando quanto perspectiva, né? Vou dizer assim. Mas, dentro do que a gente propõe, e aí a gente entende toda essa base que eu falei, que é a cidade inteligente, que é a cidade humana e que é a cidade sustentável, a gente entende que é necessário dar soluções, sim, dentro da perspectiva de ocupação da cidade. E aí a gente começa a pensar como fazer isso. Uma das bases que nós temos, que nós estamos discutindo quanto solução, é um ponto de ônibus inteligente. O que é esse ponto de ônibus inteligente? É uma estrutura que ela resolve ou ela traz um nível de humanidade horrível, né? Os pontos de ônibus nossos são horríveis. Ele traz uma solução quanto a abrigo, mas ele agrega tecnologia. Porque a partir do momento que ele está dentro de uma ocupação no perímetro urbano, a gente consegue trazer com base em energia solar, energia fotovoltaica, a sua iluminação, a sua geração de energia. Nós integramos a ele um sistema de iluminação com base nessa energia, um sistema de ofertar para as pessoas também carregar o seu celular, carregar o seu equipamento eletrônico, que é um outro ponto fundamental, principalmente entendendo o quanto nós estamos conectados hoje. Mas ele também traz dois outros aspectos que é extremamente interessante. Um é a integração dele com a nossa scooter elétrica. Essa scooter elétrica, ela vem de um processo, e aí a gente traz o Sucatec de novo, ela vem de um processo pensado em logística reversa. Então nós estamos pegando equipamentos eletrônicos, nós estamos arrumando esses equipamentos eletrônicos e reinserindo esses equipamentos dentro de novas cadeias e reaproveitando ele. Quem puxa esse projeto está aqui, que é nosso, que é o Jonathan e o Canute. O Canute é o designer que cuida disso, o Jonathan é o Futrica, que desenvolve essa scooter. E aí a gente vem com o ponto como sendo a capacidade também de abastecer ou de dar a recarga na scooter. E você integra. Você tem a capacidade de ter um veículo compartilhado, que as pessoas podem ter acesso, que as pessoas se deslocam, conseguem chegar até o ônibus para integrar com uma outra forma de mobilidade urbana, dá carga e consegue migrar. E aí a gente vem com o outro ponto dentro desse ponto de ônibus, que eu acho que é o X da questão, que é uma base de sensor. Agora, por exemplo, para a nossa região do entorno, nós temos apenas uma estação meteorológica. O nível de precisão, o nível de coleta de dados, o nível de coleta de informações é ínfimo. Eu estou falando de uma região ali do entorno, com 1,5 milhão de pessoas e que é colado em Brasília. Com o nível de precisão de informação desse é muito baixo.
Se a gente for parar para observar o estado, vai ser algo basicamente dentro da mesma perspectiva quanto oferta de dados meteorológicos ou outros dados ambientais. Nesse ponto, a gente integra algo que é fundamental, que é a capacidade de termos sensores que vão nos dar níveis de informação de precipitação, pressão atmosférica, nível de informações de solo. Imagina que dentro do raio que esse ponto vai estar instalado, se houver, por exemplo, um nível de contaminação de mercúrio no solo ou nível de contaminação de qualquer outro poluente, a gente consegue gerar o dado de onde isso está acontecendo com nível de precisão. Onde nós queremos chegar? Dentro de uma estrutura que nesse primeiro momento, e aí vem um processo de sensibilização a vocês e a quem vai nos ouvir ainda, que nesse primeiro momento, e aí é uma proposta que vem do Rafael, que a gente consiga fazer isso de forma compartilhada. Como? Eu sei que entre vocês e entre várias pessoas que nós conhecemos, nós vamos ter aqui gente que gosta de sensor e que tem sensor ou que tem algum projeto com algum níveis de sensores, seja ele atmosférico ou seja ele de terra. O que nós estamos falando? De compartilhar esses dados hoje dentro de uma estrutura, dentro de um sistema de processamento, de uma IA, que vai conseguir conectar esses dados, seja atmosféricos, seja de terra, e vai nos conseguir gerar dados. Cruzando eles entre os pontos espalhados na cidade e entre esse sistema colaborativo e cooperativo é o que nós vamos chamar dessa rede neural. E a galera do marketing falou que o nome da rede está interessante. Cadê a galera do marketing? Porque dentro de um trocadilho, dentro de uma brincadeira, a gente insiste em chamar o projeto de EIWA, fazendo a referência aí ao Avatar, né? Que tem lá a divindade que consegue dialogar com a Terra. Eu acho que esse é o momento que a gente chega. O momento onde a gente consegue estabelecer um diálogo com o planeta Terra. O momento onde a gente consegue estabelecer um diálogo com os espaços e com a Terra em forma de dados. E a gente fala que tudo é sinapse, né? Tudo é transmissão pulso elétrico. Esses sensores, eles nos geram basicamente isso. A capacidade de que a gente consiga gerar dados que já estão lá, a Terra já produz esses dados a nível de solo, a nível de fluxo de água, a nível de pressão atmosférica e mais um monte de outros dados. A gente consegue cruzar e entender. E esse nível de compreensão é tão interessante que, por exemplo, quando a gente para olhar, vamos lá para a agricultura familiar, e percebemos o quanto que às vezes falha no sentido de uma cultura, no sentido de um tipo de plantio. Se a gente consegue fazer com que essa tecnologia ela esteja na mão de mais gente, e eu estou falando, pessoal, de sensor de R$15. Eu estou falando de sensores que custam 15, 20, 30 reais. Fora o que a gente consegue com base, né, Rafael? Logística reversa. E é foda porque, assim, a quantidade de lixo tecnológico que nós geramos e a gente deixa abandonado, se eu for falar com vocês aí quantos celulares vocês têm em casa e que um componente desse celular pode ser fundamental para a gente, ou do notebook que vocês têm instalado na sua casa, que é a estrutura de Wi-Fi, que ela acoplada no sensor, ela nos transmite esse dado. Então você acaba retirando da estrutura que seria lixo tecnológico, né? E voltando, cara, minha filha tirando foto aqui me mata, valeu, lindona. Meu clube do cachinho. Então assim, a gente traz isso de volta dentro de uma estrutura de logística reversa e utiliza isso como elemento para que a gente consiga reinserir para uma finalidade positiva. E aí vem a grande provocação.
porque nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. É impossível. Eu acho que esse momento aqui, ele marca como uma provocação, porque nós precisamos de encontrar as outras pessoas que também estão conectadas nessa causa, que também estão ligadas a essa perspectiva. A possibilidade de uma rede neural ocupando a cidade, ocupando as cidades, ela nos gera uma base de dados, uma base de informação que nós vamos conseguir pensar com precisão e com estratégia intervenções ambientais e soluções ambientais. Ao solucionar, ao resolver isso, principalmente partindo com base em inteligência e estratégia, aí a gente vem dentro de uma estrutura em que a gente pode efetivamente pensar ou efetivamente falar que nós vamos caminhar numa perspectiva de cidades inteligentes, numa perspectiva de cidades humanas e numa perspectiva de cidades sustentáveis. Mas isso só pode ser feito de um jeito colaborativo. Ou melhor, pode ser feito de outros jeitos. Eu acho que o grande latifúndio aí vai adorar ter uma base de precisão de dados aí como essa de solo. Mas não é esse o princípio que a gente acredita dentro do que nós estamos fazendo. Então, principalmente isso, validado dentro de uma comunidade, compartilhado dentro de uma comunidade, com possibilidade de construção colaborativa, aí a gente entra para uma discussão que eu acredito que efetivamente é essa que nós estamos fazendo. Eu queria chamar o Rafael e o João aqui, para que vocês pudessem complementar a minha fala. Vem cá, chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí, chega aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Uhul! Chega aí, João. Então, gente, é um desafio, né, muito grande fazer isso, tornar uma cidade inteligente, humana e sustentável, mas a gente está propondo isso, né, quer que todos contribuam, estamos aqui para isso, para tornar esse sonho realidade. Né? A gente sabe que as cidades cada vez crescem mais, né, a população só aumenta e grandes preocupações como ambiental, como mobilidade estão aí. Então é necessário que pensamos ideias para que isso melhore, para que torne a cidade mais atrativa e melhor de se viver, com qualidade de vida. Então essa é a proposta, né? O colega Leandro falou muito bem do que a gente quer trazer, do que a gente quer inovar, do que a gente quer desenvolver, mas sozinho a gente não consegue. Então precisamos de todos para isso. Eu estou, né, acompanhando do lado deles, desenvolvendo, trazendo ideias, e assim, coisas boas já surgiram, como muito melhores podem surgir, né, a partir de todos contribuindo, tá bom? Essa é a minha fala para vocês. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Rafael. Falando um pouquinho do projeto, o Leandro, que está encabeçando aí o projeto, chamou a gente para participar, né? Aí eu estou entrando um pouquinho com essa perspectiva ecológica, porque o que ele falou aí de sustentabilidade é muito importante, porque todo dia a gente gera uma quantidade de lixo eletrônico muito grande. Isso geralmente é lixo. A gente usa esse certo produto, que está ali cheio de, às vezes, contaminado com chumbo, né, e outros materiais. E o costume da população, geralmente, é descartar em lixões. E esse material, esse lixo eletrônico que a gente descarta, às vezes tem muito elemento que a gente consegue trazer fazendo essa logística reversa. Trazer de volta para o mercado, né? Então tem muitos outros elementos que a gente consegue pegar para compor nesse projeto da EWA, que é muito bacana, que a gente vai conseguir prever as situações de diferentes locais, né? A gente conseguir prever ali com vários sensores que a gente consegue comprar, ou às vezes a gente consegue pegar desse lixo eletrônico mesmo e poder estar fazendo essa composição, né? Transformando aquele lixo, trazendo ele também de volta aí para o mercado. Isso aí, galera. Pessoal, então assim, a nossa proposta, a nossa mobilização, ela vem nesse sentido. Ela vem nesse sentido de provocar vocês para a necessidade dessa ação compartilhada, dessa atividade compartilhada. E a gente gostaria muito de poder contar com vocês. E quem está nos ouvindo, que vai nos ouvir posteriormente aí pelas redes sociais,
pô, entre em contato com a gente lá da Escola do Futuro, Sara, ou com o pessoal do Sucatec aqui também. Conheçam a respeito do Sucatec, galera. Eu acho que o Sucatec tem muito, é uma solução tecnológica, é uma solução inteligente do caramba. Fica aqui na Escola do Futuro Bittencourt. Entre em contato, pegue seu lixo eletrônico, leve lá, doe, porque com base nesse material também, nós vamos estar aí produzindo muita coisa, tá ok? Eu quero, nesse momento, abrir para perguntas. Fique aí à vontade, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Esse espaço é colaborativo mesmo, é para que a gente possa construir em conjunto. Fique à vontade, quem quiser perguntar. Tranquilo? Fica à vontade, Marcelo. Alô? Alô? Usa esse daqui, ó. Pega aí, pega aí. Alô? Ligou. Boa tarde, obrigado pela palestra, obrigado pelos ensinamentos. E eu tenho uma dúvida assim a respeito do viabilidade e financiamento desses projetos que vocês estão colocando, né? Foi falado também do descarte correto. A gente tem um problema de gerenciamento de lixos sólidos, né? Na verdade, de gerenciamento orgânicos, né? E de sólidos. Se existe também alguma parte nessa perspectiva para poder ajudar a mitigar esses processos e se essa iniciativa ela tem capacidade de ser multiplicada para qualquer pessoa que queira adaptar em algum local dessa diversidade que é o Brasil inteiro. Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu acho exatamente isso, né, que a gente está propondo. Quando a gente fala que ela deve ser colaborativa, é porque realmente a gente quer que as pessoas façam parte. E que as pessoas consigam gerar dados ali que vai impactar positivamente nas vidas delas. Vamos dizer assim, eu vou depois provocar aqui o João para o João da possibilidade de aplicação na agricultura, por exemplo, dessa tecnologia. Mas eu digo o seguinte, a viabilidade. Primeiro, nós estamos pensando em logística reversa. Então nós estamos pensando de que forma que a gente consegue pegar isso que nós chamamos de lixo tecnológico, que na verdade é ainda muito componente bom, que foi para o descarte porque o celular quebrou a tela. O celular quebrou a tela, o camarada jogou o celular para o descarte. E quanta peça, quanto componente, quanta tecnologia boa você tem naquele celular que simplesmente vai para o lixo eletrônico e aí você vai gerar um problema. Olha só, então a viabilidade está aí. Você tem componentes que você consegue aproveitar, que você consegue gerar, reinserir. Isso é um ponto. Assim, eu vou dizer para vocês, e aí quem me ouvir e torceu o bico aí, tô nem aí pra ti, nós estamos no Goiás, cara, e Goiás é foda. Eu não conheço nenhum estado que vem investindo em ciência e tecnologia como o estado de Goiás. E aí, nesse momento, eu quero parabenizar a SECTI, né? Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado. Ela vem desenvolvendo um trabalho massa no sentido de dar acesso. A gente está vendo aí, está rolando um hackathon em cooperação. Não é concorrência, é em cooperação com as escolas do futuro e com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Cara, isso é massa, porque você começa a instrumentalizar a população de como solucionar com tecnologia seus problemas sociais. Isso é muito top. Isso é muito top. Isso é do caramba. Quando você começa a fazer isso, a fazer com que a população consiga entender como solucionar os seus problemas e vem com uma tecnologia como essa, que está sendo desenvolvido em cooperação com o Sucatec e a Escola do Futuro, e entrega na mão dela, você gera dados. Aí ele vai entender a terra, ele vai entender o ar, ele vai entender se tem contaminação de produto químico, ele vai entender sua produção agrícola e ele começa a pensar como intervir com o conhecimento.
Caiado, valeu, cara. Vocês estão transformando o estado de Goiás numa revolução. E eu não tô politizando não, cara. A gente tem que dar um mérito pro cara. O cara tá fazendo, pô. Tem que dar um mérito. Agora, nós precisamos de avançar. A população precisa de compreender qual o seu papel social diante disso. E aí, eu passo para a rapaziada aqui para estudar a aplicação dentro da logística reversa e a aplicação dentro da agricultura. Vá lá. Professor Marcelo, é interessante sua pergunta, né, da questão da viabilidade. Eu vou responder simplesmente assim. Você pega um rio que está totalmente poluído, tá? Após o mapeamento de onde esse lixo está chegando, essa poluição está chegando, você recupera ele, que você pode ir lá tomar água e tomar banho lá dentro. Tem preço por isso? Não tem dinheiro que pague isso. Você poder chegar no centro da cidade, ir num parque, se divertir, correr, sem ter nenhum problema, tem dinheiro que pague isso? Claro, a gente costuma dar valor a tudo, mas qualidade de vida, tá? Ambientes legais, isso não tem preço, tá? Eu acho assim que a gente costuma monetizar, mas tornar um ambiente saudável, isso atrativo às pessoas, cara, não tem preço. Pensa aí, Singapura mesmo pegou um rio totalmente poluído e você pode ir lá hoje e tomar banho nele, no meio da cidade, no centro. Tem preço? Seul, né? Não tem preço. Então, gente, isso é muito importante, tá bom? Essa questão aí de logística, a gente tem que pensar bastante, né? Porque a gente precisa muito de um processo de conscientização. Porque esse material que vai para o meio ambiente, esse lixo eletrônico, ele fica por tempo indeterminado, né? Às vezes poluindo, às vezes por mais que a gente tire aquele material de lá, teve alguma certa pilha que vazou, por exemplo. Aí aquilo ali vai contaminar o solo ali por muito tempo. Então vai demorar muito tempo. Então o que a gente precisa? A gente precisa realmente de um processo de conscientização das pessoas, porque o lixo eletrônico também não é um lixo comum. Então a gente não pode descartar ele no lixo comum. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E o ideal seria a gente mandar pensar nessa logística reversa. Então a gente poder estar mandando alguém que tem esse tratamento com lixo eletrônico, que é um lixo específico, para poder estar fazendo esse uso. E eu acho que esse uso é diverso. É diverso. Então a gente consegue usar ele, por exemplo, na agricultura, mas consegue usar, por exemplo, na educação, né? Precisa, concordo plenamente. A gente precisa de política pública para poder estar falando sobre isso. Porque eu vejo que o lixo eletrônico não é um lixo que tem tanto destaque. Às vezes a gente comenta de outras coisas, mas não tem tanto descarte. Até porque a questão de logística, às vezes, por exemplo, um lixo qualquer, papelão, papel, que seja, é mais fácil da gente descartar. Aí, às vezes, a gente tem uma televisão de tubo em casa, né? Aquela televisão é um peso muito grande. Então, até para levar para algum lugar, é complicado para fazer esse descarte. Então, se a gente tiver uma política pública, o governo ali olhando por aquilo ali, às vezes uma logística para fazer essa captação desse material eletrônico na casa da pessoa, né? Então a gente vai conseguir reciclar uma maior parte. Exatamente. Pessoal, agradecer aí a permanência de vocês, o pessoal que já sinalizou o encerramento do nosso tempo. E esse momento mesmo assim é um momento de provocação. Então a gente queria chamar vocês para continuar trocando essa ideia, continuar construindo isso em conjunto. E no demais a gente segue à disposição. Procura a gente lá na Escola do Futuro em Santo Antônio, ou o pessoal do Sucatec. Galera, se informe mais do Sucatec. Eu acho que o Sucatec tem muito a contribuir com o Estado, tem muito a contribuir com o que a gente está fazendo. E no demais é isso aí. Valeu pela oportunidade e vamos que vamos.